Videoaula no canal do professor Evanildo. Este é meu contato via WhatsApp. 31 é o DDD de Belo Horizonte, 986044429, o meu telefone. Caso de dúvidas, queiram encaminhar dúvidas, encaminhe dúvidas para o e-mail do professor Evanildo Evangelista Gonzaga, que é o e-mail evanildotnqi@yahoo.com.br. Minha página no Facebook é a página Evanildo Evangelista Gonzaga. Acesse esta aula e as demais videoaulas no canal do professor Evanildo Evangelista Gonzaga. Nós vamos desenvolver neste canal no YouTube videoaulas para disciplinas de gestão e de gerenciamento para cursos técnicos, além de outras sugestões encaminhadas pelos alunos. Vamos fazer a correção também nas videoaulas de questões de matemática do Coltec, de provas de matemática do Coltec, Cefet de Minas Gerais, Senai de Minas Gerais, Colégio Militar de Belo Horizonte e nível nacional Enem. Nessa videoaula vamos fazer a correção da prova do Senai, Processo Seletivo Unificado, prova do Senai de Minas Gerais, Processo Seletivo Unificado, segundo semestre de 2016, PSU Aprendizagem, para quem fez a prova no horário de 1h, tá? Como é que funcionam as provas do Senai? Temos 15 questões de língua portuguesa, as 15 primeiras, da 16ª questão em diante, até a 15 portuguesa, da 16ª em diante, questão de matemática. Nessa videoaula vamos fazer a correção da questão de número 20, tá? Para quem fez a prova, Processo Seletivo Unificado, às 13 horas. Muito bem. Questão 20, tá? Como é que está a questão 20? Vamos trabalhar ela aqui. Melhorar aqui a posição para conseguir visualizar melhor todo o enunciado e toda a questão. Muito bem. Então vamos lá. Questão 20. Sobre os paralelogramas, Então vamos lá. Sobre os paralelogramas, analise as afirmativas a seguir. Paralelograma, o que seria, o paralelograma? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é explicar o que seria o paralelograma, tá? Então, paralelograma é um polígono que possui 4 lados, tá? Então, fala assim, o quadrado pode ser um paralelograma? De certa maneira, sim, porque ele tem 4 lados. Os lados paralelos possuem medidas iguais, congruentes, como um quadrado e também um retângulo, Muito bem. O que seria isso, tá? Então, vamos observar aqui um exemplo de paralelograma. Então, esse lado, quando ele fala os lados paralelos possuem medidas iguais, quer dizer que esse lado tem a mesma medida desse, tá? Da mesma forma que esse lado e esse, como são paralelos, por exemplo, esse lado nunca vai se encontrar com esse. Da mesma forma que esse nunca vai se encontrar com esse, porque são paralelos. Mas, porém, esse lado tem a mesma medida desse lado aqui, ó. Cuidado com isso aqui é a altura, não tem nada a ver, tá? Da mesma forma que esse lado vai ter a mesma medida desse. Muito bem, o que é esse SI? SI é soma dos ângulos internos de um polígono, tá? É dado pela forma SI é igual, a N menos 2 vezes 180, tá? Mas quantos lados, porque N é um número de lados, quantos lados tem um paralelograma? 4 lados, foi o que foi falado lá no início, 4 lados. Então, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360 graus. Beleza? Possui 2 diagonais que se cruzam no ponto médio. Então, no caso aqui, 2 diagonais que se cruzam no... Olha aqui a diagonal. Então, aqui, isso aqui é o que eu chamo de ponto médio. Muito bem. E os ângulos opostos possuem medidas iguais. Quer dizer o quê? Que esse ângulo vai ser igual a esse, Da mesma forma que esse ângulo vai ser igual a esse. Os ângulos opostos pelo vértice. Lembra que a gente já visualizou isso em algum outro exercício, para o Senai, tá? Muito bem. E a questão da área, não pode deixar de falar. Cuidado só o seguinte, aqui tem um paralelograma, aqui está a base. Esse lado aqui não pode ser a altura, tá? Do paralelograma. Para ser a altura é esse segmento aqui do lado, tá? Vou traçar o que nós chamamos de perpendicular. Lembra que para ser a altura, o segmento tem que ter com a base o ângulo de 90 graus. Tem que ter a simbologia do ângulo reto, ou seja, tem que ter o perpendicularismo. Então, se eu for fazer a área, eu vou ter que pegar esta base e esta respectiva altura para achar a área do paralelograma. Depois dessas definições, acho que ficou muito mais fácil.
Então nós vamos ali para o enunciado de novo, né? Sobre os paralelogramas, ok, vimos, né? Analise as afirmativas a seguir. Paralelograma é todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. O que é um quadrilátero? O quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Então, 4 lados, paralelograma tem. E aí fala que tem os lados opostos paralelos, né? Por exemplo, a gente viu isso, ó, aqui, ó, no que nós desenhamos. Então, os lados opostos, eles são paralelos, né? Por que eles são paralelos? Porque eles nunca vão se encontrar. Por exemplo, esse lado é o oposto desse. Vai se encontrar? Não. Então, são paralelos. Como esse lado é o oposto desse, não vão se encontrar. Então, a primeira, né? A primeira aqui, ó, verdade, verdadeiro, né? Vamos para a segunda. No paralelograma, os ângulos e lados opostos são congruentes. Falou isso, né? Por exemplo, falou que os ângulos e lados opostos. Então, por exemplo, está aqui, ó, né? Esse ângulo é o oposto desse. Então, eles são o quê? Foi falado, né? São, num paralelo, os ângulos opostos são congruentes, são iguais. Da mesma forma que as medidas que eu tenho desses lados têm que ser igual, né? São congruentes. Então, aqui também é verdadeiro. Isso foi falado, né, na explicação anterior sobre paralelograma. Num paralelograma, as diagonais se cortam nos seus pontos médios. Também falou isso, né? Então, tem aqui o paralelograma. Aí, cruzou aqui, né, as diagonais. Esse aqui é o nosso ponto médio. Foi falado isso também. Então, no paralelograma, as diagonais se cortam os seus pontos médios. Então, verdade também. Verdadeiro. Num paralelograma, os lados opostos não são congruentes? Aí não, né? Totalmente contrário à segunda alternativa aqui, ó. Porque esse lado é igual a esse, eles são opostos e eles são congruentes. É o que nós vimos. Então, isso aqui é falso. Vou escrever até em cima dele, ó. Falso, está errado. Então, o que está certo? A1, A2, A3. Então, sobre os analise as afirmativas, sobre os paralelogramas, analise as afirmativas a seguir. Então, está correto somente A1, A2 e A3. E A4 é falsa. Então, 1, 2, 3, verdadeiras. Vamos ver o que está perguntando. São verdadeiras? Opa, que a gente já viu. Verdadeira é só A1, A2 e A3. Então, são verdadeiras 1, 2 e 3. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Espero ter ajudado. Até uma próxima.